1 Samuel, capítulo 16, no primeiro versículo, história de Davi. Cantamos bastante sobre Davi, sobre os Salmos 23. Vamos estudar um pouco sobre essa história. Amém? Vai dizer assim, 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Agora você pula lá pro versículo 5, tá bom? No mesmo capítulo, no versículo 5, vai dizer: e disse ele: é de paz? Eu vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Até aqui, vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te amamos, Senhor. Nesse momento queremos clamar a Ti e pedir a Tua palavra, a Tua unção, Senhor. A Tua unção para quem fala, a Tua unção para quem ouve. Que o Senhor venha manifestar e revelar a Tua palavra pelo Teu Espírito Santo. Que os nossos olhos do nosso coração, que os nossos ouvidos dos nossos corações possam estar abertos para ouvir e entender a Tua palavra, Pai. Queremos sair daqui transformado e impactado por Ti, Jesus. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira, mas que a gente saia daqui transformado, impactado pelo poder da Tua palavra, Pai. É isso que queremos, é isso que clamamos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é a história de Samuel e vai começar a história de Davi. Davi vai ser citado a primeira vez agora nesse capítulo 16. E você vê que esse capítulo 16, ele começa um pouco pesado, porque ele começa com uma rejeição. Se você leu comigo e prestou atenção, ele começa, Deus com um diálogo com o profeta Samuel, profeta, juiz Samuel. Ele começa falando: Samuel, olha o que Deus fala: por que você está com dó do tal do Saul? Quem era Saul? Era o rei atual de Israel. E alguém pode falar: mas rei, como que ele chegou lá? Porque Deus tinha escolhido ele. Ele não chegou lá porque ele se esforçou, porque ele fez um concurso, porque ele se destacou. Não, foi Deus que escolheu Saul e colocou ele para reinar. Mas as escolhas de Saul fizeram ele perder tudo aquilo que Deus tinha dado de graça para ele. Então chegou num ponto, num extremo, que não dava mais. Saul, ele não tinha mais o temor do Senhor. Saul não tinha mais a obediência ao Senhor. Saul, ele não tinha mais nada com Deus. E houve essa rejeição. Porque pode parecer esse versículo: nossa, mas Deus rejeitou a Saul. Mas Saul primeiramente rejeitou tudo aquilo que Deus propôs na vida dele. E é uma verdade, quando eu me afasto de Deus, é natural, eu estou me afastando de Deus, não é Deus que se afasta de mim. Não é Deus que olhou Saul e falou: eu não quero você. Foi Saul, pelas escolhas dele, que olhou e falou: não quero obediência,
não quero arrependimento, não quero esperar em Deus. Então tudo aquilo que o Senhor tinha dado para Saul, Saul pelas suas escolhas perdeu. E é grande tristeza isso. Às vezes nós estamos tão cegos em algumas coisas, que a gente não vê que nossas escolhas estão levando a nós mesmos à perdição. Se você vê, o pior inimigo de Saul não foi os filisteus, não foi os gigantes, não foi exército. O pior inimigo da vida de Saul foi ele mesmo. A pessoa que derrotou Saul não foi o exército, não foi os filisteus que eram gigantes, poderosos, que eram fortes, que invadiam, que destruíam. A pessoa que destruiu a vida de Saul foi o próprio Saul. E se isso não ligar um alerta em você, como ligou um alerta em mim, porque eu olho e falo assim, a pessoa que pode me tirar do caminho, a pessoa que pode me destruir, não é o diabo, que a gente fala, vamos fazer uma campanha contra o diabo, vamos fazer, a pessoa que mais pode me destruir, sou eu mesmo. E eu também digo, a pessoa que pode mais transformar a sua vida, a pessoa que pode mais fazer uma vida nova, é você através das suas escolhas. Porque o Senhor, Ele está com os braços abertos para nos ajudar. Ele fala, eu não estou com a mão encolhida, Isaías disse, para que não possa abençoar. Meu ouvido não está tapado para que não possa ouvir. Ele fala, eu estou pronto com a mão estendida. Eu estou pronto com o ouvido aberto para te ouvir, para te ajudar. Então a minha escolha hoje pode transformar o meu ano. A minha escolha hoje pode transformar a minha semana. Amém? Então houve essa rejeição, porque Saul rejeitou o Senhor. E aí começa a história de Davi, que um profeta, que Deus fala com o profeta Samuel, e ele vem até esse lugar, na casa de Jessé. E Jessé, ele recebe o profeta com muita felicidade. É gostoso receber uma visita de uma pessoa querida. Ele recebe aquela pessoa, bem gostoso, aquele calor, e aí eles fazem um culto ali. Você leu comigo, ele fala que Samuel pega, sacrifica ao Senhor, santifica a todos. Então ele faz uma oração ali, forte para todo mundo. Eliabe, Abinadab, Samá, todos os filhos de Jessé aqui naquele lugar. E o Davi onde estava? Lá no meio do pasto. Olha como começa a história de Davi. A visita mais importante da casa de Jessé, a pessoa mais importante do país, na casa dele, fazendo um culto, abençoando, orando. Porque pensa, está orando, está fazendo, e Davi isolado lá no campo. Olha como começa. Se não é para sentir um sentimento de revolta. Então a gente vê que Davi, ele começa a vida dele não com uma revolta por uma rejeição. Ele começa esperando em Deus em todas as coisas. Porque muitas vezes certas coisas, certas circunstâncias em nossa vida causam uma revolta no nosso coração. E se tem uma pessoa que às vezes é revoltado, sou eu. Que fica bravo, que às vezes não aceita, que quer muitas vezes mudar, e sorte que sou só eu nessa igreja dessa maneira, que fala assim, não, eu não aceito, não admito. E Davi, ele podia viver nessa situação. Ele fala assim, como meu pai chama todos os irmãos, com o profeta aqui em casa, abençoando todos, sacrificando por todos, santificando todos, e eu fico longe. Se não é para causar uma revolta dentro de Davi, eu não sei mais o que causaria. Mas Davi entendia que ele não dependia do pai, ele não dependia da ação humana, ele só dependia da ação do Senhor. Qual é o seu olhar? Você já pensou para onde você olha? Porque a gente olha mais para o humano do que para Deus. A gente olha mais por circunstâncias. Ainda mais em um ano eleitoral, a gente olha a esperança do país e muitas vezes em um homem. Mas independente do que acontecer no país, independente da circunstância que estiver, eu ainda vou esperar em Deus, porque dele vem a minha salvação. É apenas no Senhor em quem eu confio. Davi, ele fala, uns confiam em carros,
outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então olha onde a vida de Davi era pautada. Era pautada na esperança no Senhor. E você vê que acontece, e eu gostaria de continuar lendo com vocês no versículo 11, desse capítulo 16 de 1 Samuel. Vai dizer assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram os filhos? E disse: ainda falta o menor. Eis que ele apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos sentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar ele e o trouxe. Ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor Deus: levanta-te, unge-o, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esse foi o dia da vida de Davi. É o dia que devemos buscar todos os dias. Não pelo status que caiu, porque todo mundo queria ser ungido pelo profeta. É legal ser honrado em público. É legal receber uma honra entre as pessoas. Não é bom você receber uma homenagem? É legal. Mas o que mudou a vida de Davi naquele dia foi esse final desse versículo que fala: e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A vida de Davi foi transformada. Então agora eu começo, depois dessa introdução, a perguntar: o que você mais precisa da sua vida? O que você mais necessita? Ontem nós fizemos estudo com os adolescentes, com os jovens, e eu fiz essa pergunta falando: o que você mais precisa na vida de vocês? Qual é o seu sonho? O que você quer na sua vida? Aí um falou: não, eu quero essa profissão, eu quero esse sonho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eu perguntei: o que você precisa para que isso realize? Eu preciso entrar nessa faculdade, eu preciso ir para fora, eu preciso fazer isso. Porque a gente faz esses planos. Agora eu faço essa pergunta: o que precisa para a sua vida mudar? O que precisa para esse sonho ser realizado? Às vezes a gente está lutando e buscando, mas está lutando e buscando por coisas erradas. A nossa prioridade está errada. A nossa prioridade não está no lugar correto. Davi, ele queria ficar lá no pasto cuidando de ovelha? É óbvio que não. Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer ter um futuro melhor, todo mundo quer ter um bom emprego, ter um bom salário. Não é isso que buscamos? Ter um bom salário, ter uma boa família, ter uma boa casa, um bom lugar para viver, uma saúde, um lugar tranquilo, criar nossos filhos na bênção. Todo mundo procura isso. Mas o início da vitória de Davi não foi no palácio, não foi sendo rei, não foi ganhando status. O início da virada da vida de Davi começou o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Se eu quero ter um 2022 diferente, eu sei que eu tenho que fazer muitas coisas. Eu preciso estudar, trabalhar, me esforçar. Mas se eu quero uma vida diferente, se eu quero realmente que Deus impacte minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É isso que vai transformar. Porque mesmo depois da unção que Davi recebeu, e da honra, porque foi uma honra para Davi. Imagine todos os irmãos mais velhos, mais fortes. E entenda o ano que estamos falando. Nessa época, uma pessoa alta e forte era muito mais honrada de um moleque baixinho. Era status. Então todo mundo que olhava os irmãos de Davi, Samá, Abinadab, todo mundo que olhava eles falava: olha que homem alto, que homem forte, que homem poderoso, que homem guerreiro. Quando olhava para Davi, falava: esse não vale
Nada. Ele é baixinho, não vale nada. Vai lá cuidar de ovelha, porque você não tem futuro. Que futuro vai ter um homem baixinho? Entende a época que estamos falando? A altura, a força. A pessoa ser guerreiro contava muito. Então, com todo mundo, o mundo inteiro dizendo não para Davi, ele volta para aquele lugar sozinho. Mas agora ele não volta mais como Davi. Ele volta como o homem cheio do Espírito Santo na vida dele. Então o que acontece aqui no meio de todo mundo nos olhando, é importante, é legal. Se Deus se pegar aqui no meio de todo mundo é bom. Mas quando você voltar lá para sua casa, o que vai importar é se você está cheio do Espírito Santo ou não. Quando eu ir trabalhar, o que vai importar não vai ser se Deus me honrou ou não me honrou, se Deus profetizou aqui na igreja ou não. O que vai importar é se eu estou cheio do Espírito Santo na minha vida. É isso que vai fazer a diferença. Porque agora ele tinha uma palavra e uma unção, o Espírito Santo sobre a vida dele. E agora ele não era apenas um homem que cuidava de ovelha, um moleque cuidador de ovelha. Ele era um moleque que cuidava de ovelha, mas cheio do Espírito Santo. Ele fez a mesma coisa, mas fazendo a mesma coisa, cheio do Espírito Santo, a vida dele mudou. Talvez você está querendo mudar de emprego, mudar de lugar, fazer várias coisas diferentes. Talvez você tenha que fazer a mesma coisa, mas a mesma coisa, cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Davi cuidava do mesmo jeito, mas talvez se viesse um leão, um urso, no passado ele tinha que fugir. Mas agora, cheio do Espírito Santo, quando vinha um urso, ele falava: eu tenho uma palavra, eu tenho o Espírito do Senhor sobre mim, eu não preciso mais ficar com medo dessa circunstância, eu posso enfrentá-lo, porque eu vou vencer. Quando veio o leão, é impossível um ser humano ganhar de um leão, mas ele falou: eu tenho o Espírito Santo, agora eu posso cuidar das ovelhas, eu posso enfrentar o leão, eu posso enfrentar o urso, eu posso enfrentar qualquer circunstância, porque eu estou cheio do Espírito Santo. O mesmo emprego, o mesmo lugar, uma diferença: ele estava cheio do Espírito Santo. É isso que precisamos. Deus, Ele quer mudar nas nossas vidas, mas a forma que eu quero mudar é diferente dos caminhos do Senhor. Não fala que o caminho do Senhor é mais alto. Os planos do Senhor são infinitamente maiores do que o nosso. Aí eu fico fazendo, mudando, falando: se eu fizesse isso, se eu mudasse nisso, se eu ganhasse essa oportunidade, e eu fico colocando, e é bom sonhar, todo mundo sonha. Sabe quando você vai deitar e você fica pensando: se desse certo esse negócio, se desse certo essa porta que eu tanto quero, se eu conseguisse isso. E amém, você está sonhando, como Davi sonhava. Mas agora, mude seu sonho, fala: se eu fosse cheio do Espírito Santo, se eu fosse cheio de um jeito que eu não tivesse mais prioridade na minha vida, mas a prioridade fosse o Senhor, nada mais ia fazer falta, porque buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O nosso foco tem que mudar, porque nosso foco mudando, a nossa vida vai mudar automaticamente. Existe algo, muitas vezes, que fazemos, que é viver de uma experiência do passado. Eu gosto muito quando tem testemunho, sabe aquele testemunho que vem a pessoa e fala assim: eu tomei tantos tiros, eu era lá do crime, e há 30 anos atrás, aí Jesus apareceu, e desses 30 anos aqui eu sirvo a Deus. Já viu esses testemunhos? É verdadeiro e é legal. Aí tem outros lá: eu estava doente em 1980, e eu estava num estado terminal, e Jesus me curou, e eu estou aqui em 2022, curado, amém. Mas pense, a experiência da pessoa de 30 anos é apenas um milagre que aconteceu lá atrás. As pessoas contam toda vez um milagre que aconteceu há 30, 40, 20 anos atrás. E olha, o resumo da vida, da experiência dela com Deus, é uma experiência de anos atrás.
E é muito bom a gente conhecer testemunho, aprender da história, saber o que Deus fez lá atrás. Mas eu não quero viver de uma experiência lá atrás. Eu quero viver de uma experiência do hoje de Deus na minha vida. Porque mesmo o Deus que fez há 30, 20 anos atrás, é o mesmo Deus que faz hoje nas nossas vidas. Eu tenho testemunho, se você falar com meus pais, com meus avós, de quando eu caí, ainda pequeno, com 2, 3 anos de idade, quando eu caí numa piscina. Imagina uma criança de 3 anos de idade cair numa piscina, e quando acharam essa criança praticamente morto. Ali, e Deus ali fez um milagre, e hoje eu estou aqui. É uma bênção, é um milagre, eu conto, e isso desperta a fé. Foi uma bênção, mas eu não quero mais viver apenas desse milagre de 20 anos atrás. Eu quero viver do milagre de Deus hoje. Eu quero viver das experiências do Espírito Santo hoje na minha vida. Deus, Ele tem uma nova experiência para você hoje na sua vida. Eu quero ler com vocês mais um texto que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. No nome de Jesus. Olha a experiência de Jesus que ele teve. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João Batista, junto do Jordão, para Jesus ser batizado por João. Mas João opunha-se, dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus respondeu, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só que experiência. A experiência que Jesus teve. Ele é batizado, abre o céu, o Espírito Santo, uma voz. Todo mundo que viu ali ficou maravilhado. Passando um tempo, um pouco depois, aonde ele vai? Para o deserto. E isso que eu estou querendo dizer. Porque a minha experiência que eu tive no passado, sabe aquele culto, aquele acampamento, aquele dia que eu fui no monte, aquela experiência foi muito bom. Mas no outro dia, talvez eu tenha que ir para o deserto. Talvez eu tenha que ir sozinho. E aquela experiência talvez não vai ser suficiente para mim enfrentar esse deserto. Porque olha, vamos continuar. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus venceu essa tentação? Ele não falou: diabo, eu tive uma experiência maravilhosa agora. Ele falou: eu tenho uma solução para vencer. Está escrito, é pela palavra do Senhor na vida dele. Então muitas vezes eu quero vencer na vida com experiências lá do passado. Mas quando eu vou enfrentar o deserto, quando eu vou enfrentar as dificuldades, as experiências que eu tive lá atrás não é suficiente. A palavra do Senhor é o que vai me ajudar a enfrentar esse deserto. É a palavra do Senhor. Porque quando vinha um novo desafio a Jesus e falava: jogue-se daqui, eu vou dar todo esse reino para ti. O diabo dava aquela tentação e Jesus olhava e falava assim: diabo, está escrito, eu tenho uma aliança com a palavra do Senhor.
Então não podemos mais viver apenas por experiências do passado. Hoje eu tenho que viver e enfrentar esse deserto pelo que está escrito, pela palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que nós não podemos dormir, como diz, dormir no ponto, perder o tempo. Porque Jesus, ele teve uma grande experiência, mas quando foi, ele falou: eu tenho a palavra do Senhor na minha vida. Então eu estou dando aqui passos como vencer a vida. Você precisa ser cheio do Espírito do Senhor todos os dias. E também você precisa ser cheio da palavra do Senhor na sua vida. Não tem como a gente vencer apenas pensando em experiências do passado. Davi, ele foi cheio um dia do Espírito do Senhor, teve essa experiência, mas ele continuava firme na palavra do Senhor na vida dele. O grande problema do ser humano, sabe, de nós todos muitas vezes, é ser inconstante. Sabe, a hora está firme, subindo, hora dá aquela desanimada, cai, desiste, não vou mais na igreja. Aí vem, eu paro, desanimo, não quero mais. Aí depois dá um ânimo, eu vou de novo, me esforço, falo: não, eu quero Deus, eu amo Deus, nunca amei ninguém como Deus, vou amar Deus para sempre. E depois, não amo tanto, estou desanimado, estou fraco. E eu fico nessa. Porque eu sou uma pessoa inconstante. Porque eu só vivo numa muleta de lá atrás, do passado. Hoje Deus, ele quer dar uma nova experiência para você. Ele quer dar um novo lugar para você. Para que você não viva contando testemunho apenas do passado, mas que você conte o testemunho hoje. Você possa dizer: hoje o Senhor me visitou nesse lugar. Hoje o Senhor me revelou a palavra dele na minha vida. Hoje o diabo veio me tentar, mas eu não caí porque eu conheço a palavra do Senhor. Não é apenas por uma experiência lá do passado, que é maravilhosa contar, é bom contar, mas hoje o Senhor tem uma nova experiência para nós. Qual é o segredo para uma mudança de vida? Qual é o segredo para você ter uma vida nova? Eu faço essa pergunta: qual é o segredo para você mudar de vida, para a minha vida mudar? Às vezes a gente tem dificuldade e a gente usa resposta, sabe, básica, sabe, sem ser objetiva, porque a gente não sabe. Às vezes a gente está buscando algo que a gente nem sabe o que é. Eu falo: não, eu preciso mudar de vida, eu vou lá na igreja para mudar de vida, mas às vezes eu nem sei o que eu estou buscando. Mas o Senhor, ele quer dar revelar, ele quer abrir o seu conhecimento. Ele quer dar o entendimento para você crescer na fé e conquistar aquilo que Ele já nos deu de graça pelo sacrifício dEle. Eu quero ler mais um texto com vocês, livro de Lucas, capítulo 10. Aqui Jesus, ele deixa explícito aquilo que precisamos. Aquilo que mais precisamos, Jesus, ele deixa explícito para nossas vidas. Lucas 10, versículo 38, vai dizer assim: e acontecendo que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Até aqui a gente vai continuar lendo. Eu sei que essa história é bem conhecida, mas eu quero ler com vocês para a gente entender. Jesus estava passando naquele lugar, e uma mulher chamada, quem chamou Jesus para casa? A Marta, não foi a Maria. A gente fala muito sobre a Maria, mas quem convidou Jesus para entrar na casa foi a Marta. A intenção da Marta foi ruim ou foi boa? Foi muito boa. Quem não quer convidar Jesus? Jesus entra na minha casa. Talvez você pensou: se eu fosse daquela época, eu também ia convidar Jesus. Mas eu posso convidar Jesus para entrar na minha casa hoje, na minha vida. Então quando eu chego em casa, eu posso falar: Jesus, entra aqui na minha casa. O Senhor é Senhor de tudo que eu tenho, Senhor da minha casa, Senhor da minha finança, Senhor da minha saúde, Senhor das minhas decisões. Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono da minha casa, da minha família.
Mas a gente sabe que a Marta, ela fala: Jesus, entra na minha casa. E Jesus, quando você convida ele para entrar num lugar, ele entra. É maravilhoso isso. Quando você fala assim: Jesus, entra na minha vida, como diz aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, Jesus entra. Jesus entrou na casa de Marta. Mas Marta coloca Jesus sentado no sofá e vai viver a vida delas. E vai fazer as coisas dela. E não é isso que fazemos. A gente vem aqui na igreja no domingo e fala: Jesus, entra na minha casa. Jesus, abençoe essa semana. Jesus, eu quero isso na minha vida. Jesus, eu preciso de ti em todas as coisas. E Jesus, ele vem me atender. Aí quando chega a segunda-feira, quando chega o outro dia, quando chega o deserto, eu deixo Jesus sentado lá e vou fazer as coisas conforme eu quero. Aí eu esqueço do que está escrito. Eu esqueço do Espírito Santo e vou viver a minha vida. Aí eu fico decepcionado e falo: essa igreja não funciona. Essa oração que fizeram no domingo não funcionou. Porque eu chorei, eu clamei no domingo, eu fiz, mas a segunda-feira foi ruim do mesmo jeito. Vamos ler, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, a que convidou Jesus, porém, ela andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não se dá que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta. Olha o amor de Jesus. Ele fala: Marta, Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma coisa apenas é necessário para você. Uma coisa apenas. E a Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. O que você precisa é de uma coisa só. O que eu preciso para a minha vida mudar é uma coisa só. E talvez a gente já leu essa história, já ouviu pregação e ainda não entendeu esse texto. A Marta fala assim: eu quero a mudança no meu lar, a mudança na minha vida. Jesus, entra aqui, Jesus, senta aqui no sofá. Eu vou lá, vou pegar, vou fazer uma comida maravilhosa e vou trazer para Jesus. Eu vou limpar o chão, eu vou fazer serviço, sabe, uma boa intenção a Marta. Eu admiro a Marta pelo espírito voluntário. E o espírito, sabe, de querer amar Jesus e dar o melhor para Jesus. Mas as minhas intenções apenas não valem. Eu posso ter uma intenção boa, mas se a minha ação foi diferente da intenção, não vale. Então a Marta, ela tinha uma boa intenção: eu vou trazer Jesus e vou servir Ele da melhor maneira. Mas o conceito de eu servir Jesus e dar a Ele é diferente do que realmente Ele quer de nós. Entende? Porque Maria e Marta eram diferentes. Marta queria varrer, cozinhar, sabe, limpar, fazer um banquete, tudo para Jesus. E Jesus ia receber isso. Mas Marta, ela não entendeu apenas o que era realmente necessário. Maria, ela entendeu. Eu quero que você saia com essa mente de Maria hoje. Talvez você está procurando, trabalhando, se esforçando. E a gente tem que fazer isso mesmo. Mas apenas uma coisa é necessário na nossa vida. E a Maria escolheu. Quando Jesus entrou na casa dela, ela pegou um rebote. Já viu essa expressão? Um rebote? Ela não convidou Jesus. Mas quando ela viu, Jesus estava lá. E quando ela viu Jesus, ela se apaixonou. Aleluia. Sabe aquela música que a gente canta? Os teus olhos, o fogo dos teus olhos fez eu me apaixonar. Então Maria viu Jesus e falou: eu estou apaixonada por Ele. Eu estou amando Jesus mesmo. Eu vou ficar no pé dele. O lugar que eu quero estar é no pé de Jesus. E isso mudou a vida da Maria. O lugar que você tem que estar
é nos pés de Jesus. Davi, ele entendeu isso, porque ele recebeu uma unção, recebeu essa palavra, mas ele falava: o Senhor é o meu pastor e por isso não falta nada na minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. O que você precisa não é uma nova oportunidade, é estar aos pés do Senhor todos os dias. Então, quando chegar amanhã e você enfrentar o seu deserto, enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus problemas, enfrentar o que for, lembra do que está escrito. Jesus venceu porque lembrou do que estava escrito. E o que Jesus deixou escrito para nós é: uma coisa apenas é necessária. E a Maria escolheu essa boa parte e não será tirada dela, ela vai ficar aqui. Por isso cantamos: muitos querem as tuas mãos, mas eu quero os teus pés. Eu só quero esse lugar com Jesus. Eu tenho aprendido isso, tenho buscado, eu tenho visto a mudança que Deus está fazendo. O lugar que eu quero estar é aos pés de Jesus. Tem uma música que fala assim: aos teus pés estou. Eu quebro o meu vaso, Jesus, eu quebro o meu vaso aos teus pés. Então, mude o foco. A vida de Davi começou mudando quando ele foi cheio do Espírito Santo. Isso mudou a vida de Davi. Jesus venceu porque ele lembrou daquilo que estava escrito. Então, todos os dias a gente tem que lembrar disso que está escrito. O Senhor está dando a revelação, o entendimento para a sua vida, que é a mudança de vida. O sonho da sua vida não é apenas no seu esforço. Não é apenas, na batalha que você enfrenta. Porque se fosse por esforço apenas, a gente já teria conseguido. Pense em quanto você já se dedicou nessa vida e às vezes não deu certo. Agora eu quero pegar todo esse esforço, toda essa dedicação e colocar no lugar correto. O meu esforço e a minha dedicação agora é em estar aos pés de Jesus, porque isso apenas é necessário para a minha vida. Então agora, se perguntar o que você mais quer na sua vida, mude a resposta. Fala assim: o que eu mais quero na minha vida é alcançar o que é necessário, que é estar aos pés de Jesus. É isso que eu quero. Isso vai transformar a minha vida. Mas você não precisa disso, não precisa daquilo. Você não precisa de um milagre, você não precisa de uma cura, você não precisa da conversão de alguém. Realmente eu preciso, realmente eu necessito. Mas o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Por quê? Porque eu estou aos pés de Jesus. Esse lugar é o lugar de salvação, é o lugar de socorro, é o lugar que o Senhor vai nos proteger. Entenda essa palavra. O segredo da mudança de vida é o segredo que a Maria escolheu, que a Maria descobriu. Marta convidou Jesus para entrar na casa. Eu um dia aceitei Jesus, fui na frente e falei: Jesus, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Mas depois de tantos esses anos que eu fui descobrir que o convidar Jesus para entrar é bom, mas ficar aos pés dele todos os dias é muito melhor, é no dia a dia, na nossa vida. Que Deus te abençoe, igreja. Uma palavra simples, mas que é: fique aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.